Bem-vindo ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, fora do solo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico o vídeo para o projeto Toca do Assis. Vale a pena conhecer e ajudar esse projeto. Muito bonito. E também peço a sua ajuda para com o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito esse nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana. É a sessão de número 83, né? Muitas perguntas bem técnicas, né? E com respostas para que todo mundo compreenda. Fique até o final deste vídeo que tá muito bacana essa sessão, ok? A primeira pergunta é encaminhada pelo Hudson, né? Ele me pergunta como se prevenir contra ataque maciço de gafanhotos. Hudson, você é da região de Mato Grosso, né? E você já deve ter tido esse problema, não uma, duas vezes. Uma das formas de você se proteger contra gafanhotos, né? Eu não vejo outra alternativa senão telado, ok? Porque o gafanhoto ele come muitas, diversas espécies de vegetais, eles praticamente não selecionam, tá? E a devastação é muito grande, eu já vi várias, já presenciei vários desse tipo de situação, né? Então, no caso de você ter na verdade, plantas condimentares e ornamentais, eu acredito que uma solução possível, né, seria o uso de telados, tá? Eu já tive alguns probleminhas com gafanhoto, tá? Mas no momento que a gente praticamente fechamos todos os quatro cantos do nosso orquidário, tá? A gente deixou de ter esse tipo de problema. Eventualmente acontece de entrar um ou outro gafanhoto, mas a gente não perde, né, a coleção das plantas que porventura a gente tenha, tá certo? Então, uma das formas seria um telado. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre o telado, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, seria bem interessante, ok? A segunda pergunta, encaminhada pela Francesca, ela é de Santa Catarina, né? E ela pergunta se comida estragada pode virar adubo. Olha, uma pergunta bem bacana, né? Infelizmente acontece da gente acabar perdendo alguns tipos de alimentos, né? Olha, até você pode fazer o uso desse material, mas você não pode colocar esse material que está, na verdade, apodrecendo, vamos dizer assim, né? Tecnicamente a gente poderia falar em fermentando nesse momento junto às plantas, né? Esse material tem que passar por um processamento, né? Que normalmente nós dizemos compostagem, e só depois da compostagem você pode usar nas plantas, ok? Agora, as comidas, né, esses materiais não podem estar extremamente salgadas, né, porque esse sal pode interferir também nas plantas, né, negativamente nas plantas. Eu falo muito do bocashi, eu falo muito de alguns tipos digamos assim, de sobra, né, materiais como caldo de beterraba ou de legumes, né, que você pode usar junto às plantas, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, ok? Você vai entender o que eu estou dizendo aqui, tá certo? Mas, teoricamente pode, desde que você faça um trabalhinho antes com esses seus produtos, tá certo? A terceira pergunta encaminhada pelo Sidney, do sul da Bahia, né? Acho que é Ilhéus.
Ele me pergunta se a casca de ovo pode ser usado como calcário em solo ácido, né? Bom, Sidney, o meu canal aqui está muito mais voltado à produção de vasos, tá? De plantas em vaso, mas eu posso falar aqui, assim, dar uma colher de chá para você, né? Pode sim, pode sim. Por quê? Porque a casca do ovo nada mais é do que o mesmo produto do calcário. Não digo o mesmo, mas muito próximo, né? Que é o carbonato de cálcio, ok? O calcário chamado calcítico, né? Basicamente é carbonato de cálcio, que é exatamente a casca de ovo, né? Por isso que no caso do vaso, né? Eu tenho até um pouco de receio de estar falando para o pessoal usar no vaso, porque ela vai ter uma reação, né? Você sabe bem disso, tá? E se ela estiver muito próxima às raízes, pode acabar, né, tendo uma interferência negativa, queimando, entre aspas, as raízes ou até matando as raízes. Então, no caso do solo, você pode usar, tá? Não tem problema nenhum. Aliás, casca de ovo é um outro produto, né? Que eu falo muito da borra do café, né? E casca de ovo também não deveria ir para o lixão, tá? Você pode sim estar recolhendo esse material, secando, tá? E utilizando no campo, né? Nos jardins, né? Ok? Se você puder, assista esse vídeo que eu já postei aqui. Aliás, são vários vídeos que eu já postei sobre a casca de ovo. Se você puder assistir, ok? Compartilhe com seus amigos também, que ajuda bastante o nosso canal, tá certo? Mas pode sim, ok? Desde que você tenha o cuidado de não jogar em excesso, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. A pergunta encaminhada pela Flávia, ela é de São Paulo. Ela me pergunta sobre a tuia limão, né, tuia holandesa, né, alguns conhecem como tuia holandesa. Ela me pergunta o seguinte: por que é tão difícil manter esta planta viva, né? Ela comenta que comprou 3, né, as 3 morreram, né? Ela não é, essa tuia não é uma planta tão difícil de você ter o cuidado e manter ela viva, tá? Eu já tive várias dessas tuias, já orientei várias pessoas, muitas que tem, já tá com uma altura bem interessante dessa tuia, né? Tá? Porque elas não ficam pequenininhas, não, elas crescem, tá certo? Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, tá? A tuia, né, como qualquer outras plantas, né, ela tem que ser, tem que seguir alguns cuidados, que, por exemplo, não é excesso de água, né? Quando eu falo solo encharcado, muito substrato encharcado, muita gente não entende, mas é substrato totalmente inundado, né? A palavra talvez o pessoal entenda melhor, o inundado, né? Por quê? Porque as raízes, né, das tuias, na verdade todas as raízes de plantas superiores, né, exceto as aquáticas, elas respiram, tá? Se você tiver um sistema totalmente, digamos assim, inundado, né, essas raízes vão morrer, ok? Agora, isso não indica que o substrato possa estar úmido, ok? Então, essas duas diferenças que o pessoal não consegue entender, né? Tá? Solo úmido não tem problema nenhum, tá? Agora, solo inundado, né? Eu digo encharcado, esse sim pode dar problema, tá certo? O segundo problema com relação à tuia é basicamente iluminação, tá? Ela é uma planta de sol plena, tá? Ela até pode ir bem em ambientes muito claros, né, da sua casa, né? Não sei aonde você deixa as suas plantas, mas é uma planta que vai muito bem, tá certo? Em ambiente que tenha muita claridade, tá certo? Muita gente que tem a tuia, né? Eles plantam no jardim, tá? Onde tem uma insolação maior,
e elas vão sozinho, cresce sozinho, tá certo? Então não tem tanta dificuldade, né? Algumas ocasiões acontece de ter problemas com pragas e doenças, né? Mas não é tão comum em tuia, tá certo? Então não desista, tá certo? O que eu posso dizer é que você pode cultivar as plantas, né? Dessas duas formas que a gente vê muito o pessoal errar com relação a essa espécie. Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Um vídeo, aliás, eu acho que eu já falei em duas ocasiões sobre a tuia holandesa, tá certo? Se você puder assistir, tá? Eu acho que pode te ajudar, tá certo? A quinta pergunta encaminhado pelo Geraldo, tá? Ele comprou azaleias florido numa feira que ele participou, tá? E ele não consegue mais fazer com que essas azaleias floresçam. Geraldo, você esqueceu de me dizer da onde você é, de qual região, tá? Normalmente, né, as azaleias, né, os rhododendrons, né, elas são de clima um pouco mais frio, digamos assim, tá? Então, eu acredito que seja esse seu problema, não sei qual é a região que você esteja, tá? Se você estiver aqui, por exemplo, no norte, nordeste, você pode ter problema de florescimento dessas espécies, ok? Eu aconselho, se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, uma sessão de conhecendo as plantas, né? Eu apelidei de como você conhece realmente essa planta. Eu tenho um playlist que é uma sessão que eu falo sobre várias espécies, tá? Eu não falei exatamente da azaleia ainda, mas devo produzir um vídeo e postar aqui. Mas se você puder assistir esses vídeos nessa sessão, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Clique lá e assista os vídeos, tá? Você vai começar a entender um pouquinho melhor sobre as plantas, o sistema de enraizamento de cada espécie, que é muito diferente, pode ser muito diferente do outro, tá certo? Obrigado pela pergunta, né? E vocês que estão entrando agora no canal, tá? Esse canal é exatamente, né? Essa sessão deste canal é exatamente isso, passar informações para vocês, ok? Do problema que você possa estar tendo. Então, se vocês puderem encaminhar suas perguntas, as suas sugestões, encaminhe para a gente aqui, tá certo? Eu tenho também Instagram, Facebook, tá certo? Se vocês puderem enviar, né? Porque por lá vocês vão conseguir enviar fotos, né? Seria bem interessante, tá certo? E aproveitam, né? Peço o seu joinha, peço o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva se vocês gostaram desse canal. Isso ajuda muito, né, a gente conseguir passar essas informações técnicas, né, que eu sou agrônomo e fui produtor por muito tempo, a passar essas informações para todo mundo, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós ajudamos uma entidade, né, filantrópica, e hoje a gente dedica o vídeo para os irmãos franciscanos, né, que eles coordenam esse projeto denominado de Toca do Assis. Vale a pena vocês conhecerem, é um projeto belíssimo, ok? E eles aceitam qualquer tipo de donativo, né? Pode ser roupa usada, alimento não perecível, até perecível, né? E muitas outras materiais, né, que eles necessitam no dia a dia. Se vocês puderem ajudar esse projeto, ok? Eu vou deixar aqui no link, aliás, eu deixo aqui também embaixo, tá? O telefone para vocês entrarem em contato com eles, ok? E ajude também o nosso trabalho, né? O nosso trabalho é de passar informações um pouco mais técnicas, mas vocês podem ajudar enviando as suas perguntas, sugestões, mas também clique no joinha, tá? Clique no inscrever-se,
tá? Também no sininho, que isso ajuda muito, mas ajuda mesmo muito o nosso trabalho, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um grande abraço.